Você está sendo desrespeitado agora mesmo. E não é só no trabalho, não é só em casa. É em todo lugar onde você entra e sente aquela tensão no peito, aquela sensação de que ninguém realmente te leva a sério. Pior, você sabe que existe algo errado, mas não consegue nomear. É como se houvesse uma placa invisível na sua testa escrita: pode pisar neste aqui. E desrespeitadores farejam isso em 3 segundos. É o tempo que o instinto primitivo de outra pessoa leva para decidir se você é uma ameaça ou um alvo. E se você está assistindo isso agora, é porque você já sabe em qual categoria você caiu até hoje. Neste vídeo, você vai passar por 3 fases. Primeira fase, você vai entender o veneno invisível do desrespeito. Segunda fase, eu vou te mostrar a anatomia da aura que paralisa desrespeitadores, o código não verbal que faz predadores sociais recuarem antes mesmo de abrir a boca. Terceira fase, você vai aprender o protocolo de dominância silenciosa, o sistema completo que transforma você de invisível para intocável. Mas preciso ser honesto. Isso vai levar tempo. Este vídeo tem 6 capítulos, e cada um deles vai desconstruir uma camada da sua identidade social. Você vai sentir desconforto. Mas se você ficar até o final, você não vai ser a mesma pessoa que clicou aqui. Maquiavel disse: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Ele não estava falando de crueldade. Estava falando de respeito estrutural, aquele tipo de respeito que não precisa ser pedido porque é percebido antes de qualquer palavra. O problema é que te ensinaram o contrário. Te disseram que ser gentil é suficiente, que fazer o certo garante reconhecimento. E você cresceu, entrou no mundo real e descobriu que quem segue essas regras é pisoteado por quem entendeu o jogo de verdade. Desrespeitadores escolhem pessoas que emitem sinais de vulnerabilidade. Sinais que você nem sabe que está mandando. A forma como você desvia o olhar. A rapidez com que você responde. A necessidade de preencher silêncios. Cada microcomportamento é lido e transformado em munição contra você. Mas existe uma reversão. E ela não envolve você se tornar alguém que não é. Envolve você parar de ser quem te ensinaram a ser. Se você chegou até aqui, já passou pela primeira triagem. 90% das pessoas vão clicar fora porque não aguentam ouvir que o problema pode estar na forma como elas existem no mundo. Mas você ainda está aqui. O que você está disposto a sacrificar para nunca mais baixar a cabeça? Porque essa jornada tem um preço. O preço é a versão de você que aceita migalhas de respeito, que sorri quando deveria congelar, que explica quando deveria simplesmente existir em silêncio pesado. Você vai enterrar essa versão. E no lugar vai nascer algo que desrespeitadores evitam instintivamente. Aura não é mística, é linguagem biológica. Pause agora e escreva nos comentários: eu aceito a jornada. Isso não é motivação barata, é compromisso. Vamos ao primeiro capítulo. O veneno invisível do desrespeito. Imagina a cena. Reunião de trabalho. 8 pessoas. Você apresenta um projeto que levou semanas. No meio da terceira frase, alguém interrompe. Uma piada sobre o que você disse. A sala ri. Você sorri sem jeito e tenta retomar. Mas a energia mudou. Você perdeu o controle. Continua falando, mas suas palavras flutuam sem peso. Ninguém está ouvindo. Você termina. 3 segundos de silêncio. Alguém diz bom, seguindo em frente, e muda de assunto. Você foi apagado. Isso acontece sistematicamente. No trabalho. Em casa, quando você fala algo importante e a pessoa responde sem tirar os olhos do celular. Com amigos, quando você conta algo que te machucou e alguém faz uma piada. Em todo lugar onde você deveria ocupar espaço, mas não ocupa. Existe um padrão. Pessoas boas, que fazem o certo, que respeitam os outros, são as mais desrespeitadas. Não porque o universo é injusto, mas porque bondade sem força é interpretada pelo instinto primitivo como fraqueza. E fraqueza é um convite inconsciente que predadores sociais sabem ler. Maquiavel disse: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Ele não estava dizendo para você ser cruel. Estava dizendo que respeito estrutural, aquele que não precisa ser pedido, vem de algo que as pessoas sentem antes de qualquer palavra. Esse algo não é amor. É percepção de perigo calibrado. Reconhecimento de que você não pode ser pisado sem consequência. Se você não emite esse sinal, você emite disponibilidade. Gentileza sem limites. E o mundo lê isso como fraqueza. Sua aura atual envia sinais de vulnerabilidade que você nem sabe que existem. A velocidade com que você responde quando alguém te chama. Como você desvia o olhar quando alguém te encara. A necessidade de preencher silêncios.
O jeito que você sorri quando deveria congelar. Cada microcomportamento é lido e transformado em munição. Desrespeitadores não escolhem vítimas aleatoriamente. Eles testam, jogam uma frase provocativa e observam sua reação. Se você explica, se justifica, você confirmou. Você é um alvo. Mas isso não é permanente. Existe um interruptor biológico que muda como as pessoas te leem em nível inconsciente. Não envolve você virar alguém que não é. Envolve parar de ser quem te ensinaram a ser. Aura não é mística, é linguagem não verbal. É como seu corpo, sua voz, seus silêncios comunicam hierarquia sem você abrir a boca. Quando você domina essa linguagem, desrespeitadores farejam isso em 3 segundos. Os mesmos 3 segundos que antes te identificavam como alvo, agora te identificam como perigo. Eles recuam, não por medo físico, mas por cálculo instintivo que diz esse aqui não. Esse aqui custa caro. Pause e escreva nos comentários: eu identifico o veneno. Próximo capítulo: a anatomia da aura que paralisa. A anatomia da aura que paralisa. Aura não é energia mística. Aura é linguagem não verbal, lida em 3 segundos pelo instinto primitivo de qualquer pessoa que cruza seu caminho. E essa linguagem tem gramática específica, regras invisíveis que determinam se você é ameaça ou alvo. Ninguém te ensinou essas regras. Você cresceu aprendendo a ser educado, a sorrir, a responder rápido, a preencher silêncios. E cada um desses comportamentos envia sinais de submissão. Mas existe uma reversão. E ela se sustenta em 4 pilares que, quando dominados, fazem você ser lido como perigo antes de qualquer palavra ser dita. Primeiro pilar: silêncio calculado. Silêncio não é timidez. Silêncio é arma de pressão social. Quando alguém te provoca e você responde imediatamente, você sinaliza que a opinião daquela pessoa te afeta, que você precisa se defender. Mas quando alguém te provoca e você simplesmente olha, respira e deixa o silêncio pesar no ar por 4, 5 segundos, algo muda. O instinto primitivo da pessoa entra em alerta, porque silêncio sustentado é comportamento de quem não tem medo de consequências. É comportamento de quem está calculando. E cálculo é lido como perigo. Desrespeitadores farejam medo. Mas quando encontram alguém que não reage, que simplesmente existe em silêncio pesado, eles recuam. Porque só quem tem poder de verdade não precisa se defender. Segundo pilar: olhar sustentado. A maioria das pessoas desvia o olhar quando alguém as encara por mais de 2 segundos. É reflexo de submissão. Mas quando você sustenta o olhar, quando você olha diretamente nos olhos sem piscar, sem desviar, sem sorrir para aliviar a tensão, você estabelece dominância visual. E dominância visual é lida no nível primordial. Não é agressão, é afirmação de presença. É você dizendo sem palavras: eu não sou presa. Eu não vou abaixar os olhos. Olhar sustentado é calmo, frio, neutro. Não há emoção. Só há presença. E presença sem emoção é perturbadora porque predadores não sabem como catalogar isso, então eles evitam. Terceiro pilar: economia de movimento. Pessoas nervosas se mexem muito, ajeitam o cabelo, mexem no celular, cruzam e descruzam os braços. Todo movimento desnecessário é lido como ansiedade, e ansiedade é insegurança. Mas quando você se move devagar, quando você ocupa espaço sem pressa, quando você gesticula pouco mas com peso, você projeta gravidade física. É a diferença entre alguém que entra numa sala correndo e alguém que entra caminhando devagar. Olha a sala inteira, e só então se move. O primeiro é invisível. O segundo é notado por todos. Gravidade física não é lentidão. É economia de energia. É você sinalizando que não tem pressa, que não precisa provar nada. Que você tem controle total sobre seu corpo e sobre o ambiente. Quarto pilar: pausa antes da resposta. Quando alguém te faz uma pergunta, você responde imediatamente porque te ensinaram que responder rápido é ser educado. Mas responder rápido sinaliza disponibilidade. Sinaliza que a demanda do outro tem prioridade sobre seu tempo interno. Agora inverte. Alguém te pergunta. Você ouve. Espera 2, 3 segundos. Olha. Só então responde. Nesses 3 segundos, a pessoa entra em tensão. Porque esperava a resposta automática. Esperava disponibilidade e encontrou controle temporal. E controle temporal é dominância social. Você está dizendo: eu respondo quando eu decidir. Não quando você exigir. Isso não é arrogância, é soberania. Escreva nos comentários: eu domino os 4 pilares. Próximo:
O teste do desrespeitador. O teste do desrespeitador. Você pode ter a postura perfeita, pode ter o olhar sustentado, pode dominar o silêncio calculado, mas vai chegar um momento em que alguém vai testar você. E esse momento não é acidente, é biologia social. Predadores sociais, desrespeitadores crônicos têm um radar para detectar quem é ameaça real e quem está apenas fingindo. E a forma como eles testam é cirúrgica. Eles esperam um momento público, uma reunião, um almoço em grupo, uma festa, qualquer lugar onde tem plateia, porque desrespeitadores não querem apenas te diminuir. Eles querem ser vistos diminuindo você. Querem confirmar na frente de todos que você está abaixo deles. A provocação vem disfarçada. Nunca é ataque direto. É sempre uma frase com duplo sentido, um comentário que parece piada, uma pergunta que parece inocente, mas carrega veneno. Nossa, você sempre demora tanto para responder? Dito na frente de outros, com tom de brincadeira, mas todo mundo sente a tensão. E nesse momento, nos próximos 3, 4 segundos, tudo se decide. Porque a forma como você responde determina se você consolida sua aura ou se você desmorona e volta a ser alvo. A maioria falha aqui. Responde rápido demais, tentando se explicar. Não é isso, é que eu estava esperando por quê. E você entrou no jogo, aceitou que precisa se justificar. Ou ri junto. Faz uma piada sobre si mesmo para aliviar a tensão. Eu sou meio lento mesmo, haha. Isso não é humildade, é submissão disfarçada. Ou ataca emocionalmente. Sobe o tom de voz, mostra raiva. Parece defesa, mas é perda de controle. E quem perde controle perde a hierarquia. Então o que você faz? Aqui está a técnica da resposta glacial. 4 passos precisos. Primeiro, pausa de 4 segundos. Quando a pessoa termina a provocação, você não responde. Você olha para ela. Só olha. 4 segundos de silêncio total. Não desvia. Não sorri. Só presença. E nesses 4 segundos, a pessoa que te provocou começa a sentir desconforto. Porque esperava a reação. Mas você não fez nada. E silêncio sustentado após provocação é lido como perigo. Segundo, olhar fixo sem piscar. Durante os 4 segundos, você mantém contato visual direto. Não é encarar com raiva. É olhar neutro, frio, vazio de emoção. Como se você estivesse analisando um inseto. E isso é devastador. Porque desrespeito funciona quando gera reação emocional. Quando encontra vazio gelado, desrespeitadores entram em confusão. Terceiro, resposta monossilábica devastadora. Após os 4 segundos, você responde, mas não explica. Não justifica. Não contra-ataca. Você responde com uma palavra. Entendo. Ou pode continuar. Ou simplesmente, Tom neutro, sem emoção, sem pressa. É a resposta de quem não foi afetado. E isso destrói desrespeitadores porque o poder deles vem de te fazer reagir. Quarto, retorno à indiferença total. Após responder, você simplesmente volta ao que estava fazendo. Olha para outra pessoa. Pega o celular. Como se a pessoa que te provocou tivesse deixado de existir. Isso é descarte social. É você dizendo você não merece mais atenção. E descarte social é a morte social. Todo mundo percebe. Você simplesmente apagou a pessoa. Escreva nos comentários, eu aplico a resposta glacial. Próximo, os 3 erros que quebram sua aura. Os 3 erros que quebram sua aura. Você já domina os 4 pilares. Já sabe aplicar a resposta glacial. Mas nada disso importa se você continuar cometendo os 3 erros que destroem aura em 2 segundos. Esses erros são invisíveis para você. São comportamentos tão automáticos que você nem percebe quando os comete. Mas todo mundo ao seu redor percebe. E cada vez que você comete um desses erros, você envia um sinal de fraqueza que anula tudo o que construiu até aqui. Quando você eliminar esses 3 comportamentos da sua vida, você se torna imune a desrespeito. O primeiro erro é justificar-se. Toda vez que alguém questiona você e você sente aquele impulso de explicar, de provar que não é o que estão insinuando, você entrou no jogo errado. Justificativa é a admissão de que você precisa da aprovação da outra pessoa. Desrespeitadores farejam isso instantaneamente. Eles não querem estar certos. Querem te ver explicar. Porque explicação é submissão disfarçada de lógica. Você está numa reunião. Alguém diz, nossa, você sempre chega atrasado, né? Se você responde não, é que hoje o trânsito estava impossível e ontem meu carro teve problema.
Você caiu. Aceitou que precisa se defender. Na cabeça de todos, você foi catalogado como alguém que se justifica, como alguém em posição inferior. O que você deveria fazer? Olhar, 3 segundos de silêncio, responder, anotado. Ponto. Não explica, não justifica. Você não deve nada. E quando você existe sem justificativa, você inverte a hierarquia. A outra pessoa fica desconfortável. Ela jogou o veneno e ele caiu no vazio. Maquiavel disse que quem depende de outros entrega seu poder. Toda justificativa é dependência. O segundo erro é reagir emocionalmente. Isso é traiçoeiro porque parece força, mas reagir emocionalmente é perder controle. E quem perde controle perde a hierarquia. Toda vez que alguém te provoca e você levanta a voz, responde com raiva, você confirmou que a pessoa tem poder sobre você. Ela conseguiu te tirar do eixo. Reação emocional é prova de que o ataque funcionou, que você foi afetado. Alguém faz um comentário maldoso na frente de outros. É impressionante como você sempre arruma um jeito de estragar tudo. Se você responde com raiva, diz: quem é você para falar isso de mim? Você perdeu. A narrativa não é mais sobre o que a pessoa disse, é sobre você ter perdido o controle. Desrespeitadores provocam especificamente para isso. Quando você perde o controle, você se torna o vilão. Mas quando você responde com frieza, olha com aquele olhar vazio, sem emoção e responde. Interessante ponto de vista. Você inverteu tudo. Não foi afetado. Catalogou a provocação como irrelevante. Irrelevância é morte social. O terceiro erro é buscar validação. Isso aparece de formas que você nem percebe. Toda vez que termina uma frase com né, toda vez que olha ao redor procurando confirmação, toda vez que diz você me entende, você está sinalizando insegurança. Você está dizendo eu preciso que vocês concordem comigo. E busca por validação é lido como fraqueza. Quem precisa de confirmação não tem certeza. Quem não tem certeza não tem autoridade. Você fala algo importante e adiciona você concorda. No final, parece educado, mas o que você fez foi transferir poder. Colocou a outra pessoa como juiz do que você disse. Isso é submissão. Agora inverte. Você fala algo importante. Ponto. Não procura confirmação. Simplesmente solta a afirmação no ar como um fato. Como se tivesse tanto peso que não precisa de validação alheia. Agora você está na posição de autoridade. A autoridade não busca validação. A autoridade declara. Escreva nos comentários. Eu elimino os 3 erros. Próximo. O protocolo de dominância silenciosa. O protocolo de dominância silenciosa. Você tem os pilares. Conhece os erros, mas conhecimento sem sistema é inútil. Você precisa de um protocolo exato que funciona em qualquer situação. Este protocolo tem 4 fases. Quando você domina essas 4 fases, você não precisa mais pensar. Seu corpo age, sua presença fala. E desrespeitadores recuam antes de qualquer palavra ser dita. Primeira fase. Entrada. Presença antes das palavras. Quando você entra num ambiente, você tem 3 a 5 segundos para estabelecer hierarquia. A maioria desperdiça isso. Entram rápido, procuram onde sentar, evitam olhar para os outros. Isso sinaliza desconforto. Você faz o oposto. Entra devagar. Para por 2 segundos na entrada. Faz um scan visual da sala. Olha as pessoas, não procura aprovação. Só observa, como se estivesse catalogando. E só então se move. Essa pausa de entrada cria tensão. As pessoas percebem você antes de você falar. E percepção é tudo. Segunda fase. Interação. Economia verbal mais expansão física. Quando você fala, fala menos que os outros. Mas quando fala, suas palavras têm peso. Não preenche silêncios. Não explica demais. Fala, pausa, observa o efeito. Enquanto isso, você ocupa espaço físico. Não fica encolhido. Gestos lentos. Voz grave. Tom calmo. Nunca apressado. Isso cria contraste. Todos ao redor estão falando rápido, gesticulando nervosamente. Você está calmo, econômico, presente. E contraste gera tensão. As pessoas começam a te ouvir diferente. Começam a te tratar diferente. Terceira fase. Teste. Aplicação da resposta glacial. Vai chegar o momento. Alguém vai te provocar. E aqui você aplica exatamente o que aprendeu. Pausa de 4 segundos. Olhar fixo. Resposta monossilábica. Retorno à indiferença. Sem emoção. Sem justificativa. Você simplesmente cataloga a provocação como irrelevante e continua existindo. E isso destrói.
porque o desrespeitador esperava a reação. Mas você não fez nada. E nada é a resposta mais devastadora que existe, porque não dá munição, não dá entretenimento, só dá vazio. E predadores evitam o vazio. Quarta fase: saída. Término sem pedir permissão. Quando você decide sair, você sai. Não pergunta se pode, não se justifica. Você simplesmente se levanta, faz contato visual com quem importa, acena se necessário e vai. Como se fosse óbvio que você controla seu próprio tempo. E isso é poderoso, porque a maioria das pessoas pede permissão para existir. Mas a autoridade não pede permissão. A autoridade informa. E quando você informa ao invés de pedir, você consolida hierarquia. Maquiavel disse: o leão não precisa provar que é o leão. E esse protocolo é exatamente isso. Você não está tentando provar nada. Você simplesmente existe com tanta presença, com tanto controle, que as pessoas catalogam você automaticamente. Não como alguém agressivo, como alguém perigoso. E perigo calibrado gera respeito estrutural. Visualiza isso aplicado. No trabalho, você entra na reunião, pausa, observa, senta. Fala pouco, mas com peso. Alguém te interrompe, você aplica a resposta glacial. No final, você se levanta e sai sem pedir permissão. Em encontro social, você chega, não corre para cumprimentar todo mundo. Observa primeiro. Interage com economia. Alguém faz uma piada sobre você, você responde com olhar vazio e silêncio. Quando cansa, você vai embora. Esse é o protocolo. Escreva nos comentários: eu sou o protocolo. Próximo. A metamorfose final. A metamorfose. De alvo a intocável. Quando você começou este vídeo, você era um alvo. Alguém desrespeitado sistematicamente. Interrompido, diminuído, ignorado. Você passou pela identificação do veneno invisível. Entendeu os 4 pilares da aura. Aprendeu a resposta glacial. Eliminou os 3 erros fatais. Dominou o protocolo de dominância silenciosa. Agora você tem controle sobre como é percebido. E percepção é hierarquia. E hierarquia é poder. Mas tem um nível além, onde você não aplica técnica. Você simplesmente é. Esse é o nível mestre. Quando a aura se torna automática. Seu corpo age, sua presença fala. E desrespeitadores recuam sem saber por quê. Maquiavel disse: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda da herança. Respeito não é algo que você pede, é algo que você toma. É herança que você conquista. Quando você para de pedir respeito e simplesmente ocupa espaço como se fosse seu direito biológico, tudo muda. Pedido é submissão. Ocupação é autoridade. E autoridade não é negociável. Quando você existe dessa forma, o mundo se reorganiza ao seu redor. Pessoas que antes te diminuíam, agora medem as palavras. Situações que antes te sufocavam, agora te obedecem. Você não mudou o mundo. Você mudou você. E o mundo reagiu. Transformação acontece com aplicação. Aqui está o desafio das 72 horas. 3 dias. 3 missões. Primeira. Elimine uma justificativa por dia. Alguém te questiona, você não explica. Responde com economia brutal. Anotado. Entendi. Pode continuar. Você inverteu a hierarquia sem levantar a voz. Segunda. Aplique a pausa de 3 segundos em toda provocação. Alguém joga veneno, você respira. Olha, sustenta o silêncio. Conta. 1, 2, 3. Só então responde. Com frieza absoluta, sem emoção, sem justificativa, só presença. Terceira. Observe quem recua primeiro. Em toda interação, identifique quem desvia o olhar primeiro. Quem preenche o silêncio primeiro. Quem se justifica primeiro. Garanta que nunca seja você. Cada vez que elimina justificativa, cada vez que sustenta silêncio, cada vez que não recua, você consolida a identidade. Quando clicou aqui, você era um alvo. Agora você é um perigo. Não porque se tornou agressivo, mas porque se tornou inabalável. O instinto primitivo reconhece inabalável como ameaça. Ameaças não são desrespeitadas. São evitadas. São respeitadas. Desrespeitadores não escolhem lobos. E você não é mais ovelha. Você absorveu conhecimento que a maioria nunca vai ter. Mas conhecimento sem ação é ilusão. O que você vai fazer amanhã? Quando alguém tentar te diminuir, vai reagir como antes? Ou vai aplicar o que aprendeu? Vai se justificar?
ou vai existir em silêncio pesado? A escolha é sua, agora você sabe. E saber muda tudo. Escreva nos comentários "Eu sou inevitável". Se este vídeo transformou algo em você, deixe o like. Se conhece alguém sendo pisoteado, compartilhe. Quer continuar essa transformação? Se inscreve. O próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo. Você agora é inevitável.